Pessoal, há um tempo atrás eu fiz um podcast no nosso PodGeek, que você pode acessar, PodGeek com Magno Brasil, no Spotify, ou no endereço que eu deixo aqui embaixo na descrição, falando sobre a jornada do herói. O que é a jornada do herói? A jornada do herói é uma jornada que todo personagem principal, geralmente o herói, que a gente caracteriza como sendo o herói, ele enfrenta para realmente se tornar o herói, para ele ter esse título de herói. E quem mais estudou a jornada do herói, quem praticamente definiu a jornada do herói, foi o Joseph Campbell, um estudioso de mitos. Ele estudou bastante os mitos, desde a antiguidade até os mitos atuais, e usou como referência, inclusive, histórias modernas. E pegou como exemplo a jornada do Luke Skywalker, em Guerra nas Estrelas, para definir essa jornada, que começa sempre com o personagem saindo do seu lugar de origem, enfrentando vários desafios, conhecendo um mestre, tendo um processo de redenção, enfrentando perigos, e finalmente ele retorna sendo o herói mesmo, né? Então, e o Joseph Campbell, ele definiu algo que a gente encontra, um processo que a gente consegue encontrar em grandes histórias, tá? Mas eu quero falar aqui de um outro personagem que a gente tem muita simpatia, porque o herói, na verdade, qual que é a ideia do herói? O herói, ele encarna, você se identifica com ele pelas virtudes, ele encarna as virtudes que nós todos queremos ter, né? A virtude da coragem, a ousadia, os amores que ele tem. Ele é uma pessoa que, o herói, na verdade, é um personagem, uma pessoa que tem, que nos mostra justamente isso, que nós podemos ser este ser, ter a ideia de que nós podemos realmente termos todas essas qualidades, porque o herói, na verdade, ele tem muitas qualidades, tem defeitos, mas as qualidades se sobrepõem a seus defeitos. Essa é a ideia do herói, o personagem valoroso que enfrenta seus inimigos que são o oposto dele, né? Então, se o herói ele enfrentou desafios, ele mantém o seu caráter, mantém as suas ideias, os seus valores, o seu inimigo, que é o vilão, é justamente o oposto. Podemos ver isso no Luke Skywalker, quando ele enfrenta o Darth Vader. O Darth Vader é o lado negro da força, o Luke Skywalker representa o lado luminoso. Então, quando ele é confrontado com esse lado negro, e descobre, inclusive, que é o pai dele, mesmo assim, o Luke Skywalker, ele resiste, e ele supera isso e consegue, inclusive, redimir o pai dele. Então, é um exemplo clássico do herói, segundo o Joseph Campbell. Mas eu quero falar aqui, na verdade, de um outro sujeito que eu acho muito interessante e que muitas vezes nós nos identificamos também, às vezes até mais do que o herói. É o anti-herói. Por que anti-herói? Olha, anti quer dizer contra, né? Porque ele, na verdade, você se identifica com ele, você gosta dele, você torce por ele, mas ele não é essa figura do herói típico, clássico, que foi definido pelo Joseph Campbell. O anti-herói também tem a sua jornada, vai enfrentar desafios, muitas vezes pode ter até uma jornada diferente do herói, só que o anti-herói, ele quer simplesmente, ele é movido por quê? Às vezes movido por interesses até egoístas, né? Movido pela sua própria sobrevivência, e ele não encarna essa figura toda, essa figura do herói clássico, né? Com uma moral forte, com valores assim bem opostos ao de um vilão. Muitas vezes o anti-herói e o vilão têm comportamentos semelhantes. E eu posso dar aqui alguns exemplos clássicos de anti-heróis que a gente acaba se identificando e realmente se apaixonando. Um deles eu conheci quando eu era adolescente ainda. Para mim, um exemplo clássico de anti-herói que eu gostava muito era Conan, o Bárbaro, um personagem de quadrinhos, que era inclusive publicado pela Marvel, mas era baseado num personagem literário, uma literatura chamada Pulp, que era uma literatura juvenis, que foi muito, muito famoso nos Estados Unidos, né? Um tipo de publicação bem consumida, até antes dos quadrinhos surgirem, né? Então eram publicações, livros impressos em papéis de baixa qualidade, bem populares. E o Conan é um desses personagens. O Conan, o Bárbaro, ele é muito interessante por quê? Porque você lendo as aventuras do Conan, você gosta dele, você torce por ele, só que o Conan não tem moral nenhuma. O Conan quer só sobreviver num mundo de bárbaros, um mundo de feiticeiros, de
ele enfrenta monstros e também mulheres lindíssimas, né? Então ele sai com várias mulheres, ele participa de orgias. Enfim, o Conan, ele só quer sobreviver. E ele tem a sua espada, ele enfrenta inimigos, luta, é um guerreiro. E é muito interessante, porque os quadrinhos do Conan que eu lia, o roteiro do que eu mais gostava eram roteirizados pelo Roy Thomas e desenhadas pelo John Buscema, a arte final de Alfredo Alcala e outros grandes artistas. Mas enfim, as histórias eram maravilhosas. Tinha uma conotação épica, paisagens belíssimas, mas o Conan estava muito longe de ser o herói típico de Joseph Campbell. Ele tinha sua jornada de herói, passava por situações semelhantes às descritas pelo Campbell, mas ele não tinha essa imagem da moral absoluta, dos valores absolutos. O Conan era simplesmente um personagem que às vezes tinha atitudes nobres, havia determinadas ocasiões que ele tinha atitudes nobres, mas muitas vezes ele queria simplesmente sobreviver. Então, para mim, o Conan foi o primeiro exemplo de anti-herói que eu conheci, né? Tempos depois, mesmo dentro dos quadrinhos, o que o Frank Miller fez, por exemplo, com o Batman e o Cavaleiro das Trevas, ele transformou o Batman realmente nesse personagem soturno, esse personagem perturbado, né? O Batman, se a gente comparar com o herói tradicional da DC Comics, como Superman e outros, ele é um anti-herói. Né? O Batman, apesar do Batman ele ter dentro dele valores morais absolutos que caracteriza um herói da jornada do Joseph Campbell, né? Mas muitas atitudes dele, a maneira como ele lida com os seus conflitos internos, né? O seu aspecto meio sombrio, enfim, faz do Batman, na minha opinião, um anti-herói. Não tão anti quanto o Conan, né? Porque ele tem valores, né? Valores absolutos de moral, que ele busca, né? Quando ele combate o crime. Então ele tem uma visão bem clara do que é o criminoso, né? do que é ser bom, o que é ser mal. Só que em muitos aspectos, né, ele tem comportamento de anti-herói, principalmente quando ele enfrenta o Superman, que no Cavaleiro das Trevas o Frank Miller coloca isso muito bem, porque o Batman chama o Superman de azulão, de escoteiro, né, porque representa para ele são algumas virtudes que o Batman ele acha desnecessária, né? Por exemplo, quando o Batman ele enfrenta o crime, ele gosta de ter as regras dele. Então ele muitas vezes ele subverte a ordem geral, a lei, né, tradicional, para que ele consiga enfrentar os seus grandes inimigos, né? Outro anti-herói, na minha opinião, é o Wolverine. O Wolverine, para mim, também representa um anti-herói. Apesar de, em alguns casos, ele ter esses valores morais, mas não são tão absolutos assim, né? O Wolverine também segue regras próprias. Eu comparo muito o Wolverine com o Conan, em termos de buscar sua própria sobrevivência, seus próprios valores, suas próprias regras, né? Então o Wolverine para mim também é um anti-herói. Enfim, eu acho que nos últimos tempos a gente se distanciou um pouco desse herói absoluto, porque a gente percebeu, né? Com o tempo a gente foi percebendo que nós seres humanos, nós somos muito complexos, nós temos muitos defeitos. Então, quando a gente tentava se encarnar no herói absoluto, né? Naquele herói totalmente com a moral absoluta, a gente procurava projetar algo que nós buscávamos. E isso sempre foi muito explorado, principalmente na mídia cinema, né? Os americanos, eles procuraram colocar nas suas telas, né? Nas suas histórias, principalmente no cowboy, que a gente chamava até de mocinho, né? Era o mocinho contra o bandido. Então o cowboy era aquela coisa, né? Do personagem realmente típico do Joseph Campbell, do herói típico, valente, corajoso, extremamente fiel aos seus valores, né? Então a gente via muito isso nos filmes americanos, até porque durante muito tempo os Estados Unidos, né, principalmente o cinema hollywoodiano, sempre quis recontar sua própria história, mostrar os seus valores, né? De repente você assistindo esses filmes e se identificando com esses personagens, você passava a tentar, pelo menos, incorporar esses valores, embora na sociedade, na vida real, não fosse realmente assim. Então, por causa disso, é que a gente foi se identificando com o tempo com os anti-heróis. No próprio cinema, as séries, principalmente, começaram a nos apresentar personagens mais interessantes. Uma série que eu assisti que eu acho fantástica, fenomenal, que é o Breaking Bad, quando você tem o Walter White,
que é aquele professor que acaba se tornando um traficante de metanfetamina, ele acaba se apaixonando por aquilo, e você vê todo o processo, o que acontece? Você se identifica demais com esse personagem. Você acaba gostando do personagem justamente por ele se desviar, né, daquele caminho que seria o caminho da moral absoluta, né? Então, mesmo passando por dificuldades, ele deveria se manter naquela moral, deveria defender esses valores, né? Aqueles valores da família, tudo, mas não, ele acaba entrando na vida do crime, acaba inicialmente por amor à família mesmo, mas depois ele acaba gostando mesmo. Você percebe que ele está na vida do crime porque ele gosta do crime. E você, quanto mais ele se desvirtua, mais você se identifica com ele. Então o anti-herói passou a ser um personagem muito mais interessante do que o herói. Tanto que hoje, quando você faz histórias, tanto para qualquer mídia, série, televisão, quadrinhos, hoje a gente se distancia um pouco do herói absoluto. A gente consegue perceber isso até nas histórias dos personagens clássicos de super-heróis, que hoje eles não têm, eles até questionam bastante essa moral absoluta. Né? Veja bem, pessoal, quando eu falo anti-herói, não quero dizer que o anti-herói necessariamente tem que ser perverso, maldoso, nada disso, não é bem isso. Tá? É muito interessante a gente notar que, mesmo existindo o anti-herói, também existe o vilão, né? Que são elementos muito importantes para se criar história. Você tem que ter referências na história para poder construir ela. Então, quando eu falo do anti-herói, não quero dizer necessariamente que o anti-herói tem que ser maligno, mal, não é nada disso. O anti-herói, na verdade, ele tem as características do herói, tanto que é anti-herói, não simplesmente vilão. O vilão em si ele já é construído. O vilão ele já é a queda total. Né? O vilão é a queda total e ele quer, lógico, destruir o herói ou o anti-herói por uma série de fatores que aí são exploradas na história, dependendo da história. O lance é que o anti-herói, ele realmente, muitas vezes, se deixa seduzir e por alguns valores que também são compactuados com o vilão, ele se deixa seduzir, e ele muitas vezes pode usar até esses valores do vilão para conseguir construir a história e até derrotar o vilão. Né? Mas o anti-herói, ele, diferente do herói clássico, do herói convencional, né, daquele herói com a moral absoluta, ele muitas vezes ele não tem essa preocupação de se mostrar perfeito, né? Ele se mostra realmente imperfeito, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Só que ele atinge um determinado patamar na história, derrotando um certo mal maior, né, que torna ele um personagem simpático e torna ele também um herói, mesmo sendo um anti-herói. Não sei se eu consegui me expressar bem, se vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, enfim, eu só queria falar que, né, analisando a jornada do herói do Joseph Campbell, nós também podemos fazer a jornada do anti-herói. Né? Então, o anti-herói ele pode passar pelos mesmos caminhos, pelo mesmo processo do herói, só que muitas vezes ele realmente se deixa cair, ele realmente gosta de estar no mundo do vilão, mas por uma série de circunstâncias ele acaba cumprindo a sua missão, né, que é a missão que é definida na história, que é de fazer um resgate, de salvar alguém ou salvar uma circunstância. Enfim, ele tem um processo de resgate. Né? E às vezes até inconscientemente, e às vezes até por força das circunstâncias. Por força das circunstâncias, o anti-herói é usado e se torna um herói. Basicamente isso. Né? É uma análise muito legal da gente fazer, da gente conversar. Eu acho que podemos discutir isso mais vezes. Não sei se vocês concordam comigo. Né? Deixem seus comentários. Deem mais exemplos, se vocês sabem de outros exemplos. Podemos citar, por falar em exemplo aqui, eu até me lembrei, né, o Game of Thrones, por exemplo, é um exemplo típico de uma história, e principalmente a série ou o livro, onde nós temos muito mais anti-heróis do que heróis. Nós não temos... Então os personagens lá, você não consegue às vezes traçar uma linha definindo quem é o vilão e quem é o herói, né? Então é um exemplo típico de vários anti-heróis que a gente acaba gostando. E enfim, esse é mais um exemplo que eu citei, e vocês podem citar outros. O que vocês acharam? Vocês concordam comigo, não concordam? Mas é isso, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente volta a se encontrar.